Mais um videozinho. Muito bom dia, muito boa tarde ou muito boa noite, caros amigos e amigas deste mundo que mais parece um circo, mesmo não sendo. E em princípio este vídeo vai se chamar Uma Tendência Milenar Difícil de Quebrar. Para quem terá ouvido o vídeo que eu vou pôr aqui, que é o vídeo anterior, no fundo, que é a crítica à crítica do PCC, primeiro comando da capital, que está associado, no fundo, a um artigo que se chama-se Fração PCC, Estilística Anacrónica da Imprensa Europeia. Pronto. E que, pronto, é um grande artigo que foi pensado e que, no fundo, está associado um pouco à teologia cristã, sendo que, pronto, a própria teologia cristã acaba por ser muitas vezes contraditória. E por isso é que pede uma certa crítica. Pronto, o meu paizinho era mais especializado nisso. Curiosamente, pronto, aqui em Portugal houve uma grande dificuldade em toda a sua vida de publicarem aquilo que ele escrevia, e quando ele foi convidado para ir ao Rio de Janeiro, acho eu, no dia em que ele chegou lá já tinha um livro publicado, sem ele saber. Pronto, por isso, congratulações pelo meu pai, que já não está cá, pronto, por terem oferecido esse miminho, que ele ficou muito contente. Pronto. Contudo, a questão é, esta questão é tramada. É que, pronto, há uma tendência associada ao julgamento e à punição, e, portanto, associado à noção de justiça e de produzir justiça, que vem desde há muitos séculos, mesmo muitos séculos. Antes de Cristo já existia essa problemática. Pronto, sendo que houve povos que eram mais sensíveis a isso e outros não tanto. Pronto. Contudo, uma das grandes problemáticas e um dos grandes problemas que são difíceis de combater era aquilo que eu dizia na crítica anterior, que é, se o Manel matar a Maria, que eu gosto, eu vou sentir vontade de matar o Manel. Mas se eu matar o Manel, eu vou me tornar igual a ele. Isto é, eu vou produzir a mesma coisa que eu condeno. E, portanto, eu não fui capaz de ser diferente do Manel. Essa capacidade de não ser igual a tudo aquilo que eu condeno é algo que a justiça legal, na atualidade, tenta fazer. Okay? Nos países mais do que outros, okay? Pronto, eu às vezes olho para o mundo das prisões da Latinoamérica e considero que a maior parte do corpo judicial legal não foi capaz de não se tornar igual. Portanto, pronto, há todos os dias, ou quase todos os dias, polícias que mataram não sei quem. Sentiram a necessidade de fazer justiça com as próprias mãos, sabendo eles que eles simplesmente são uns órgãos que deveriam simplesmente capturar a pessoa que fez o crime, e depois a pessoa que fez o crime é que vai passar por um processo de um tribunal, e nesse processo é que irá preso. Pronto. E depois de estar preso simplesmente fica isolado, numa noção de que, por exemplo, nas prisões portuguesas, pelo menos aqui no Porto, a maior parte das prisões daqui do Norte, já há vários anos, isto é, já em 1980, havia a possibilidade dos prisioneiros terem uma formação. Okay? Portanto, um prisioneiro podia tirar
uma licenciatura ou um doutoramento. E, portanto, depois foi introduzido tudo aquilo que eu falo no vídeo. Qual é que foi o vídeo? A solução para diminuir a criminalidade, que fala um bocadinho sobre um qualquer prisioneiro, também do Rio de Janeiro, que tentou escrever um livro e que lhe foi censurado essa publicação do livro, no qual eu também discordo, pois eu concordo que a introdução, ora da literatura, da arte e de todos os mecanismos de criatividade são talvez o melhor meio para combater ora a dificuldade de se expressar, ora até de oferecer conteúdo que o criminoso, seja o criminoso compulsivo ou o criminoso pontual, pode adquirir para ser capaz até de resolver-se a si próprio como pessoa. Okay? Isto é aquilo que eu acredito e também, digamos assim, é aquilo que a maior parte da malta que está associada ao ativismo, ao anarquismo, acredita. Pronto. Foi isso. Se é ou não é, pronto, na minha perspectiva é. Conheço vários exemplos de malta que teve vidas tramadas, e quando eu digo que teve vidas tramadas é malta que nasceu no meio. Okay? Nasceu no meio. O pai já era traficante, a mãe fazia outra coisa qualquer, e portanto eles nasceram naquele meio. Qual eram as possibilidades que eles tinham? Não tinham. Era aceitar a sua condição e tornarem-se iguais, porque pronto, era aquilo que eles conheciam. E nesse mecanismo, onde há uma necessidade, pronto, pelo menos de alguns grupos que tiveram essa coragem, eu dou os parabéns a esses grupos de introduzir a arte e todos os mecanismos que estão associados à arte, desde a leitura, à escrita, pintura, composição musical, escultura e seja lá o que for, okay? Incluindo até o próprio desporto. Pronto. Esses mecanismos foram a salvação, digamos assim, de muita malta que nasceu num meio que dificilmente iria ter acesso a outra coisa qualquer. Pronto. Isso é a minha experiência, daquilo que eu conheço, e portanto é aquilo que eu acredito. Contudo, o sistema judicial na maior parte dos países do mundo tem a tendência de castigar de uma forma violenta, seja lá quem for que fez uma coisa de mal. Da mesma forma que eu faço a crítica aqui ao PCC, no seu comportamento que se torna igual, portanto, que tenha vontade de castigar e matar, seja lá quem for que fez algo de mal. Pronto. Isso não é positivo neste sentido. O comportamento não vai em prol da necessidade de educar, mas simplesmente da necessidade de punir. E é nesse momento que eu critico, seja o lado judicial legal ou ilegal, tanto faz. O comportamento é igual. Pronto. E que, lá está, é tal tendência que é difícil de quebrar. Não é? E que seria positivo que qualquer grupo judicial, isto é, legal ou criminal, tivesse a capacidade de lidar, que é, criar um mecanismo no qual o castigo e a punição existam, mas sem a necessidade de matar, okay? E torturar e coisas assim do género. Pois esse mecanismo torna-os iguais a tudo que eles condenam e, além do mais, não resolveram o problema. Okay? Isto faz lembrar também um bocado aquele exemplo do Islão que eu uma vez dei, ou até de Singapura, da China, etc. Portanto, toda a gente que nasce ora na Singapura, ora no Islão, ora na China, sabem desde pequeninos que, se fizerem alguma borrada, ou têm prisões perpétuas, ou têm torturas brutais, ou vão para prisões tramadas e afins, mas não é em prol desse conhecimento
que as pessoas mudam de comportamento. Okay? Principalmente porque muitos dos comportamentos associados à maior parte, pronto, dos crimes que existem pelo mundo têm a ver simplesmente com a oportunidade. Uma questão de oportunismo. Claro que eu não vou considerar que não se deva castigar alguém que fez uma burrada. Principalmente, pronto, a questão das violações de crianças. Né? Houve aí também aqui no YouTube mais um gajo qualquer que supostamente violou a enteada de 10 anos, né, no Brasil. Aqui em Portugal às vezes acontece coisas semelhantes e eu não vou considerar que o homem não deve ser castigado. Deve. Agora, nós devemos é tentar não nos tornarmos iguais ou piores. Sendo que a tendência é essa. Não é? O input é esse. Não é? O input é dizer, bem, o gajo violou esta miúda, mano, eu quero é violá-lo também. Não é? Eu quero estroncá-lo todo. Esse é o input. Mas é aquilo que nós devemos saber negar para não nos tornarmos iguais. Só isso. Okay? Não nos tornarmos iguais neste sentido. Se eu violar sexualmente o gajo que violou a miúda, eu estou-me a tornar um violador. Okay? Seja pela necessidade de vingança ou não, mas eu estou-me a tornar igual. Okay? O corpo judicial legal, quando no fundo estronca, viola ou violenta o gajo que fez uma coisa de mal, tornou-se igual a tudo que condena. Okay? Pronto. E essa é a tendência, okay? Que é difícil de negar. Contudo, não é impossível. Okay? E é por isso que o exercício da justiça legal tenta ir ao encontro disso. Sendo que, por vezes, como eu gosto de dizer, nem 8 nem 80, não é? Nem a violentação com expressões de alegria na malvadez, nem, pronto, o ignorar e dizer que isso passa. Não. Nem 8 nem 80. Nem tanto ao mar, nem tanto à terra, como eu dizia, não é? Pronto. É preciso ter bom senso. E depois termos uma capacidade de equilíbrio na qual, pronto, por exemplo, eu não sou grande fã do Partido Chega, contudo, lá o homenzinho, que é o André Ventura, de vez em quando diz umas coisas que eu até digo, pronto, eu não sou amante da tua perspectiva, contudo, há certas coisas que eu concordo. As afirmações, eu concordo com as afirmações. Bom, sendo que depois, se um gajo for a ler a história do próprio partido, há ali coisas que contradizem todas aquelas afirmações. Um dia destes, por exemplo, apareceu aí o Partido Chega, isto é, o André Ventura, a dizer que o melhor para os pedófilos era, portanto, ter-lhes uma injeçãozinha que deixa com que a pilinha deixe de funcionar. Isso seria uma forma de evitar que qualquer violador voltasse a violar. Pronto. Eu concordo com isso. Contudo, é preciso perceber que, mesmo que a pilinha não funcione, isto é uma coisa mental. E, portanto, mesmo que, pronto, a criança não seja, pronto, penetrada, não é? A pessoa que tem aquela panca vai tentar, não é mesmo? E, portanto, para a experiência da criança continua a ser uma coisa má. Okay? Pronto. E, portanto, mesmo havendo uma espécie de solução para o maior problema, que é a penetração sem vontade, não é? Pronto. Não é completamente a solução. Sendo que, pronto, faz parte da solução. É retirar-lhe a possibilidade de aquilo acontecer. Pronto. Contudo, se olharmos para a história do partido, e até nas decisões ou declarações que este homenzinho teve, alguns no tempo, há um momento, que eu também fiz um vídeo qualquer, a criticar aquilo, em que ele diz que, pronto, a violação de crianças entre os 15 e os 18 anos não deveria ser considerada violação e devia ser aceitável. Pronto. E é naquele momento que eu apetecia-me, dar-lhe 2 chapadas no gajo e dizer, olha, tu tiraste um curso de advocacia, não foi? Tiraste 19,
E devias era pegar nesse curso e metê-lo pelo cu acima, porque pronto, um gajo que tira um curso de advocacia, que supostamente com 19 valores, e depois faz uma declaração daquelas, pronto, se fosse assim um gajo completamente idiota, analfabeto e afins, eu, pronto, mesmo condenando, eu ia considerar que, pronto, o gajo é meio estúpido. Agora, um gajo que tirou o curso de licenciatura e diz aquilo, pronto, eu, ainda por cima, em advocacia, pronto, eu não sei lidar muito bem com isso. Portanto, há certas coisas que o homem, de vez em quando, diz coisas certas, mas há outras coisas que depois ele diz e que a mim só me apetecia era pô-lo a dormir à chapada. Dar-lhe chapadas até ele cair de lado, para ver se pronto, aquilo acordava para a vida. Dentro, e fugindo um bocadinho pronto, desta questão do Chega, numa das várias notícias da ação do PCC, é sobre pronto, um homenzinho qualquer que estava a assediar as mulheres na rua. Supostamente o que eles fizeram foi matá-lo. E eu não concordo com isso. Portanto, mais valia chegar ao pé do homem, dar-lhe 2 chapadas e dizer, olha, se continuares com essas tuas tentativas, portanto, de mau gosto, portanto, a tentar, pronto, nem sei o que é que tu estás aqui a fazer, não é? Pronto, viemos aqui só dar-te 2 chapadas. Se amanhã continuares, vais receber 20 chapadas. Se depois, no dia a seguir, continuares, vais receber 200 chapadas. E pronto, e o gajo iria parar de fazer aquilo, nem que fosse por causa das chapadas. Matá-lo não. Porque, em princípio, ao matá-lo, ele já não pode aprender. Ele, que é o gajo que está a errar. Portanto, o gajo tem que ter minimamente... tem que ser minimamente sensível neste aspecto. Eu, se quero que um comportamento mude numa única pessoa, eu tenho que dar a oportunidade a essa pessoa de corrigir. Eu posso tentar, pronto, dar-lhe umas bufetadas para ver se o gajo acorda para a vida, ou até eu posso, pronto, pô-lo numa situação na qual ele precisa de saber se comportar. Pronto. E sempre que não se comportar, leva no focinho. Para tudo. Mas esse processo de aprendizagem, seja ele fofinho ou violento, ele não deve matar o gajo, que supostamente deveria saber mudar de comportamento para deixar de fazer aquilo que está errado. E, portanto, uma vez mais, isto são tendências difíceis de quebrar, que são milenares. Portanto, muito antes de Cristo isto já acontecia. Por falar em Cristo, tendo em conta aqui a questão até da visão do PCC via pronto, a base teológica do cristianismo, Jesus Cristo, na altura em que foi crucificado, o sistema judicial que dominava na altura, que eram os bons, que era o sistema judicial legal, os bons consideraram que a declaração de Jesus Cristo, isto é, que disse que era filho de Deus, que ele era um ataque. E então crucificaram Cristo, com base naquilo que ele disse. Isto é, numa tentativa de castigar quem disse, na altura, uma barbaridade qualquer. E, portanto, o bom tornou-se mau, o sistema judicial tornou-se mau, a partir do quê? A partir do momento que ele produziu tudo aquilo que ele condenava. Pois, se houvesse um qualquer que pegasse aleatoriamente num membro judicial e o crucificasse, ele estaria a cometer um crime. Contudo, o sistema judicial, ao fazer aquilo, ele também está a cometer um crime. Automaticamente, o bom tornou-se mau, e o mau, que neste caso é Cristo, é mau na visão dos olhos da justiça, por ter declarado uma coisa que para eles era absurda.
Mas pelo facto de ele ter sido crucificado, de uma forma, por causa de algo injusto, ainda por cima porque declarou uma coisa qualquer que podia ser verdade ou não, não interessa, tinha a ver com cada qual se sente, marado, não é? O mal tornou-se bom. Porquê? Porque ele foi, foi morto, não é? Foi crucificado e, portanto, morto por quem, isto é, pelo membro judicial, que deveria saber lidar com uma negação. Deveria saber lidar com uma declaração que nada mudou a realidade. Tanto faz se somos filhos de Cristo, de filhos de Deus ou não. Como eu gosto de dizer, Deus está-se a borrifar completamente se a humanidade passa o resto da eternidade a matar-se compulsivamente ou a fazer sexo compulsivamente. Ele deu-nos a livre escolha. Foi isso que nos deu. Deus, que para mim é simplesmente uma função que poderá oferecer consciência a quem procura essa consciência, e no fundo não só a quem procura, mas a quem numa situação onde houve uma tentativa exaustiva de encontrar essa experiência, alguém encontrou. Mas não é porque qualquer um quer, não. Portanto, contudo, eles ofereceu-nos esse tal livre-arbítrio que é a escolha. Todos nós podemos tomar escolhas. E é essa a escolha que Deus nos ofereceu como a única condição de poder que nós temos perante todos os outros animais. Que é o que eu considero como a única característica divina, que é a vontade. Se eu tenho vontade de fazer qualquer coisa, eu posso fazer porque tenho vontade. Ponto. Mas nada. Se eu quiser encontrar uma forma de me teleportar daqui até à China, em princípio, eu posso tentar encontrar esse conhecimento na realidade que me permita fazer isso. Não quer dizer que eu vá ter sucesso, mas é em prol dessa vontade que esse caminho vai ser traçado. Okay? Só isso. E eu escolhi falar, mas nada, e darem umas dicas para quem queira pensar, e mais nada. É aquilo que eu sou. Blá 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 blá. É isso que eu sou. Mais nada. Sou macaco. É só isso. Gosto de saltar de árvore em árvore, sou um gajo pacífico, gosto de comer frutas e tal. De vez em quando gosto também de comer formigas porque são picantes. E pronto. E tenho um sentido de humor assim um bocadinho, de vez em quando, parvalhão. E por outro lado, de vez em quando, até porreirinho. Pronto, e é só isso. Mas, pronto. Não sei, há qualquer coisa associado com o macaco, eu chico nos chineses, não sei o que, pronto. Depois vocês têm que explorar o meu site para perceberem melhor aquilo tudo. Contudo, pronto, eu não consigo fugir da minha natureza, sou macaco. Não consigo fugir da minha natureza, eu sou aquilo que um qualquer macaco também não é. Pronto. Depois existem as feras, os dragões e o resto da malta, que por norma também é pacífica. Sendo que lá nos signos chineses diz a teoria, pronto, eu sou o único que me posso expressar sem ser castigado por me expressar. É isso que eu estou a fazer aqui sozinho em casa com um gato que, pronto, que na verdade é ele que manda nesta merda toda.